Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao painel LGPD, Classificação de Dados de Conformidade. Nós temos aqui, meu nome é Carlos Barbosa, sou o CTO da IB Tecnologia e Sistemas. Dentro da nossa empresa temos uma divisão de Cybersecurity, né? Então somos especialistas também nessa parte de cibersegurança, com diversas soluções aí que nós trouxemos para o mercado brasileiro, soluções desenvolvidas em Israel. Aqui nós temos dois convidados, né? Nós temos o Gledson Ferraz, gerente de departamental de segurança corporativa do Bradesco. Bom dia, Gledson. E temos também a Carla Regina Batista, gerente jurídica e DPO da Nacional, né, da Associação de Apoio à Criança com Deficiência. Bom dia, Carla. Bom dia, Carla. Eu não escutei, você está em mudo, Carla, eu acho. Dá uma verificada no teu microfone, Carla. Ok. Bom dia, Carlos, Gledson, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Gledson, por favor, se apresente para o público. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Não sei se é bom dia ou boa tarde, né? Estamos perto da hora do almoço aqui, mas é um prazer aqui, Carlos e Carla, estar dividindo o painel com vocês aqui. Obrigado aí, MindDSEC, pelo convite. Né, como o Carlos comentou, eu sou o Gledson, eu atuo aqui sou responsável pela área de segurança da informação aqui do Bradesco, né, dentre algumas áreas aqui focadas na parte de avaliação de risco, gestão de conformidade, ações de comunicação e conscientização e projetos, etc. E já estou aqui no banco há 28 anos, né, então comecei aqui bem jovem também. E acho que vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a LGPD, né, as questões aqui relacionadas tanto à classificação de informação quanto ao próprio conceito de segurança da informação aqui, alinhados aqui à LGPD também, tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todos vocês também. Carla, por favor. Olá, eu sou a Carla, eu sou advogada, né, sou gerente aí do jurídico da ACD, também a DPO, né? A gente tem feito um trabalho bastante forte. A ACD, para quem não conhece, é uma instituição da área da saúde, né? Nós temos um hospital e o centro de reabilitação, estamos aí pelo Brasil, né? Temos unidades não só em São Paulo, e nós há 2 anos vemos trabalhando assim fortemente com o programa de governança, de privacidade e proteção de dados, a fim de se adequar à LGPD. Né? Então, estamos trabalhando, tem um time forte que vem trabalhando com isso, não é só o DPO, né? A gente gosta de frisar que esse é um trabalho de formiguinha, todo mundo junto, é essencial que se faça o programa com um time, né? Um time de segurança, o time de TI, jurídico, compliance, para que o programa seja desenvolvido com um olhar de todas as áreas e não só com um olhar jurídico, só com um olhar de TI ou só com segurança da informação, né? É uma equipe multidisciplinar que vem fazendo um trabalho bastante importante dentro da CD. Obrigada, Mindset, pelo convite. Obrigado. Olha, eu gostei muito da composição do painel, né? Porque nós temos o lado técnico e o lado da legislação, né, do apoio jurídico. Então, eu acho muito bacana, são os dois lados da mesma moeda, né? Então, eu gostaria de começar, bom, todo mundo sabe que a LGPD é uma lei que recentemente entrou em vigor, mas algumas empresas já vinham se preparando há um pouco mais de tempo, né? E essa questão de tratamento de dados, né, começa pela classificação desses dados. É preciso saber classificar e localizar eles para poder tratar, né? Eu gostaria de perguntar sobre o ponto de vista, então, para a Carla primeiro, né? Sobre o ponto de vista do DPO, né? Qual é a importância e qual o impacto dessa classificação de dados dentro da LGPD? Bom, a classificação a gente pode entender depois de você formular o teu programa, né? Primeiro eu preciso pensar, eu preciso fazer o planejamento, né? Como é que eu vou fazer um programa de privacidade de dados dentro da organização? Depois a classificação é o primeiro passo, né? É o start desse programa, né? Se eu não souber quais dados eu tenho, o que eu faço com eles e quais as finalidades, é impossível você conhecer quais são os seus riscos, né? Então, é bastante importante que a gente entenda, né,
que a classificação dos dados é o start principal, né, do primeiro ponto, mas ele é principal para a gente conhecer, né, o que a gente tem dentro da organização de dados, quais são os tratamentos que a gente faz, para quê? Porque é uma mudança muito grande de cultura, né, quando a gente fala de proteção de dados. Na área da saúde, por exemplo, né, onde eu tenho maior vivência, você tem muita coleta de dados, muitas informações, muitas delas sensíveis, que apesar de já haver uma regulamentação antes forte na área da saúde quanto a dados de paciente, por exemplo, a organização não trata só dados de paciente, né? Ela dá dados dos colaboradores, né? A ACD tem um posicionamento muito forte de voluntários, a gente tem um número de voluntários muito alto, nós temos captação de recursos, que é fundamental para a organização, e eu preciso ter um cuidado especial com os dados dos doadores, porque eu vivo, a grande parte da nossa operação, ela é feita através, né, ela é subsidiada pelas doações feitas, né, pelas pessoas físicas, então eu não posso ter qualquer problema com esses dados, então eu preciso conhecer esse universo e principalmente da finalidade, né? Está adequado à finalidade? Não está? Porque antigamente a gente pegava o maior número de dados possíveis, se precisar, era essa cultura, né? Se eu precisar do dado, eu já tenho aqui. Né? Eu não sei se o Gladson tinha essa filosofia dentro do Bradesco, né? Se o Bradesco trabalha dessa forma, mas eu percebo em muitos fóruns que eu tenho participado que as organizações elas colhiam o maior número de dados possível da pessoa física, mesmo que ela não utilizasse aquele dado, para ter um banco, simplesmente para ter um banco de dados. Se ela precisa, ou se ela precisar no futuro, ela já não tem. E isso não é possível mais. Pelo contrário, né, uma das finalidades aí do nosso programa, né, de princípios da LGPD, é ter o mínimo de dados possível. Né? Esse é o primeiro ponto. E a gente só consegue fazer isso fazendo a classificação, fazendo data mapping ou data discovery, né, que muita gente usa já ferramentas, mas eu preciso conhecer, né, para ver quais são os dados, quais os tipos de dados eu coleto, a forma de tratamento, qual a finalidade, se ele está aderente dentro da LGPD, né, porque eu tenho os princípios dentro da LGPD, né, são dados pessoais sensíveis, são dados de criança e adolescente, como no caso da CD, eu tenho todos esses dados, além de tudo, né, então, primeiro passo é a classificação de dados, quais são esses dados e aonde eu vou encaixá-los, e se eu preciso deles. Está dentro da finalidade? Não está na finalidade, né? Eu acho que esse fluxo, né, de conhecimento de dados dentro da organização é o primeiro grande passo, né? Certo. E eu acho que isso é bastante importante, não só para organizações de saúde, mas qualquer organização, independente do seu tamanho, né? Sim. Porque ainda há um problema muito sério no mercado de que as pequenas não precisam, né, se adequar, é só organizações grandes, de grande porte, todos precisam, né? Uhum. Todos precisam, são todas, sem dúvida. São todas. Por falar em organizações, passar a bola aqui para o Gladson. Gladson, vocês têm, o Bradesco é um conglomerado, né? Então tem diversas empresas e também foram realizando aquisições ao longo do tempo, então deve ter uma série de bancos de repositórios e bancos de dados legados, né? Tanto o B2C quanto o B2B, né? Como é que é esse trabalho hoje de classificação de dados dentro do Bradesco? Como é que é a experiência sua nesse campo? Tá, acho que até pegando ali o início da fala da Carla, né? Quando a gente fala ali da classificação da informação, né? Sempre pro assunto segurança da informação, esse tema foi sempre, né? Muito, muito importante, muito crítico, né, e realmente ali é o nascedouro de tudo, né, então se você olhar lá desde a ISO 7000, já tem lá um capítulo, né, específico lá que fala sobre a questão da classificação dos dados, né, por quê? Porque dependendo da classificação que você aplica a um dado, né, sob a ótica aqui de segurança da informação, você consegue ali identificar qual que é o melhor meio de proteção dessa informação. Né? Se eu tenho ali, por exemplo, 3 classificações, né, uma pública, interna e confidencial,
tipo que ela está classificada, né, eu consigo aplicar ali uma criptografia, por exemplo, um acesso mais restrito, né, talvez algum outro controle de prevenção a vazamento de dados, né, enfim, você tem aí um rol de ferramentas e possibilidades de fazer a adequada proteção, né. E quando você fala de grandes empresas, né, que você tem ali, de fato, várias bases de dados e vários bases das bases, né, que é o que vai surgindo no nosso dia a dia, né, de fato esse é um grande desafio, mas é um ponto que precisa estar muito claro para todos, né, então assim, a classificação da informação, ela depende também, além de toda a questão ferramental, para que isso seja o mais automatizado possível, né, mas em alguns momentos a gente pode precisar também de um apoio ali do próprio usuário para poder fazer a identificação, né, porque no final do dia, quem conhece a informação ali, muitas vezes, é o próprio dono da informação, né? Ele que é o responsável pelo dado. O proprietário da informação. E, de fato, ele tem que fazer. Exato. Ela ela que eu digo, a pessoa é a melhor pessoa para classificar aquela informação, né? Inclusive, isso pode ser compartilhada com outras entidades ou não. Né? Então, acho que um bom programa, ele começa dessa forma, né? Você ter ali além de você olhar para toda a estrutura de governança de segurança, por exemplo, né, falar de política e etc., né, isso é muito bom ter isso numa organização e ter isso muito enraizado para toda a estrutura, né, e aí a partir de regras ali bem definidas no modelo de governança, aí sim você, né, passa para uma camada intermediária de ter ali todas as ferramentas e ter, de fato, o aculturamento das pessoas para também estar seguindo isso, né? E isso é um ponto que a Carla comentou também, né? Vale para qualquer tipo de empresa, né, Carlos? A gente tem que ter uma empresa, né? A lei está aí para todos, né? Não tem nenhuma distinção. A gente sabe que o mercado financeiro, ele é altamente regulado e regulamentado, né? Isso já vem de anos, o mercado brasileiro é muito forte em cima disso. Então, a gente já segue muitas regras, né? E talvez a gente já tenha aí um passo na frente de todo esse modelo, desse ecossistema, né? Mas, de fato, eu imagino que é um programa que ele tem que vir de uma alta administração, um programa de segurança da informação bem robusto, e a partir daí você aplicar todas as regras de classificação de todos os dados, né? De todos os dados, né? E um desafio muito grande em cima disso também é você manter, né, toda essa classificação durante todo o ciclo de vida do dado, né? Porque durante um período ele pode sofrer alteração, ele pode mudar, eu posso ter um dado diferente, ele pode ser um dado descartado, ele pode ter um prazo de validade, né? E isso pode acontecer também. Então, eu acho que esse programa tem que contemplar todas essas etapas, né? Desde o início da informação, né? O período de vigência dela, vamos dizer assim, né? Até o seu completo descarte. Inclusive, né? Considerando também que a informação pode estar armazenada num ambiente externo à sua empresa, né? A preocupação nossa é a mesma, né? A preocupação nossa como empresa tem que ser a mesma, né? E a LGPD acho que abarca tudo muito isso também. Né? E além disso tem a questão das interfaces também, né? Do compartilhamento, às vezes ou recebe ou passa informações para terceiros, né? Para outras empresas parceiras ou fornecedores, ou recebe informações de fornecedores, né? Então, Carla, como é que é feito isso do ponto de vista do DPO, assim, essas interfaces de compartilhamento de informações fora da empresa? Eu acho que essa é uma preocupação que a LGPD trouxe, né? Talvez aí na área bancária, como o Gledson disse, isso já era muito forte, né? Próprio da natureza, né? Dos dados, da atividade enfim, deles. Da atividade, mas eu entendo que a LGPD trouxe isso com maior seriedade, né? Com requisitos mais claros de quem é o controlador e de quem né, o que faz o tratamento em si. Isso é muito importante, porque não basta eu cuidar enquanto está dentro do meu quintal os dados. Quando eu faço o compartilhamento, eu sou tão responsável quanto,
né? E eu tenho que ter uma gestão sobre isso também. Isso é muito importante, né? E que talvez a grande maioria das empresas, né, das instituições, não tinha ferramentas para poder fiscalizar e exigir do terceiro a mesma segurança que ele tinha internamente. Eu acho que isso é uma mudança muito positiva que a LGPD trouxe, né? De você cuidar dos dados, não só quando eles estão dentro da tua empresa, quando você está fazendo apenas compartilhamentos internos, né? Quando você manda para fora, né? Exatamente. E a lei traz isso muito bem definido, sim, né? Quem é quem é responsável por quê, e isso precisa estar bem descrito, inclusive, nos contratos que a gente firma, né? A organização precisa ter um olhar para esse terceiro, seja ele prestador de serviço, seja a nuvem onde eu armazeno, né? Todo esse tratamento, esse compartilhamento de informações, ele precisa ter regras e eu preciso também gerir isso, né? Quais são as ferramentas que o terceiro tem para garantir a segurança dos meus dados? Coisa que a gente não via tão regularmente antigamente, antes da LGPD. E eu acho que isso é um ponto muito positivo de gerir não só os dados quando eles estão internamente, mas também de terceiros, né? E a gente faz isso buscando não só cláusulas contratuais, mas efetivamente, né? Porque às vezes tem muita coisa que tem cláusula, mas que aquilo não é um organismo vivo, né? E no caso da LGPD, quando a gente faz gestão de terceiros, isso tem que ser muito vivo com as equipes, tanto do DPO, né, de ambas as organizações, mas também do time de segurança, né, que nem sempre é a mesma pessoa. Né? Eu preciso exigir isso e fiscalizar isso. A LGPD trouxe vida para a ISO 27000, né, Gleison? Porque muitas vezes as empresas só olhavam para 27000, muito bonito e tal, mas não é o caso, eu não preciso disso, não preciso daquilo. A LGPD trouxe a necessidade da aplicação da ISO 27000 na prática, né? E aí, também associado a isso, existem algumas ferramentas do mercado que permitem que a empresa ou sua equipe de segurança faça essa classificação e manutenção dessas bases de dados, esses repositórios, sejam na nuvem, sejam on-premise na empresa, né? Tá? Por exemplo, até se você acessar o repositório do Active Directory, né, da Microsoft, existe lá uma aplicação chamada Suridata, que já disponibiliza essa ferramenta dentro da solução. Mas algumas empresas desenvolvem in-house, né? O próprio Bradesco, você comentou comigo que estava desenvolvendo solução in-house também, né? Como é que foi essa experiência, Gleison, de desenvolvimento in-house da classificação, ferramentas de classificação? A gente usa aqui, né, algumas ferramentas para poder fazer a própria classificação automatizada também, né, e tem algumas demandas internas aqui que a gente acabou optando também por fazer um controle no desenvolvimento interno, até por conta do tamanho do banco, né, pela proporção aqui e o dinamismo que nós temos aqui em atender toda essa questão legal e a questão de segurança também, né? Então a gente tem uma experiência muito bacana em cima disso, né? Está totalmente adequado aí a própria questão da LGPD e a própria certificação também da ISO 27000, acho que é um ponto bem bacana em cima disso também, né? E quando a gente fala, né, aqui pegando essa fala também da Carla aqui da parte de terceiros e juntando um pouco a sua, né, Carlos? Que deu vida à ISO 27000, né? Então acho que esse ponto ele é fundamental, né? Porque assim, falar de segurança da informação e a ISO 27000 já tem aí alguns anos, né? E quando vem uma lei que de fato vale para todos, então a gente de fato ali tem uma obrigação legal em cima disso, né? A Carla tem muito mais propriedade para falar sobre esse tema, mas a gente tem que cumprir, né? Então assim, quando a gente olha hoje, né, para a questão de ferramental, dentro de casa você tem ali toda a preocupação e os processos, né, e aí tem um ponto que eu queria explorar também aqui, na parte dos terceiros, né, que você tem ali, no mínimo, eu não vou dizer uma garantia, que quando a gente fala de segurança ou cibersegurança, a gente nunca está 100% seguro, né, mas que você tem ali evidências de que a empresa, de fato, possua processos, né, que garantam ali o mínimo de segurança, né. E esses processos eles podem ser evidenciados através de testes que podem ser feitos, através de certificações, né? Então hoje no mercado tem diversas certificações que vão ali de fato no detalhe, né? Olhar aquilo que a empresa
de fato está cumprindo, que de fato está fazendo, né, que seja ali até num detalhe de bit byte, para na verdade você ter essa asseguração muito mais assertiva, né? E um ponto que é extremamente importante é você acompanhar essa evolução, né? Porque a gente sabe aí que no mercado, né, quase todo dia que a gente conecta aqui na internet, você tem uma notícia, né, de vazamento de dados. Isso tá muito forte, né? É um tema que está muito forte, né? E aí, como é que a gente olha, né, tanto para dentro de casa, quanto na parte dos terceiros também, que tem serviços de fato que são relevantes, né, para que esses dados sejam protegidos de uma forma correta. Então, a gente, como sistema financeiro, por exemplo, né, tem algumas resoluções aí do próprio Banco Central, inclusive, que tem ali uma série de diretrizes, né, para você olhar o terceiro de uma forma ali, na visão de segurança da informação, né? Então, você tem ali um trabalho que, inclusive, ele tem que ser feito previamente ao serviço ser contratado. Então, ou seja, eu não posso contratar uma empresa hoje, né, e acho que isso vale em qualquer ramo de indústria. E depois certificar que ela atende, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente volta no início do nosso bate-papo, que é a questão da classificação da informação. Então, ou seja, se eu tenho um terceiro que está me prestando um serviço, que é um serviço relevante, então, provavelmente ele vai ter dados lá que tem uma classificação crítica, né, confidencial, crítica ou algo parecido. Que se eu tiver um vazamento, eu posso infringir na LGPD. Né? Então, assim, eu tenho que ter uma certeza muito forte lá em cima. Tem que ter uma certeza muito forte. Homologar o fornecedor, né? Há que se homologar o fornecedor, né? E, na verdade, isso valeria até para o cliente. Muitas vezes você compartilha informações com o cliente, né? Mas o cliente é um pouco mais difícil, você exigir uma homologação, né? Mas você pode informar ele através de um instrumento contratual, daí eu vou para a Carla, né? Da melhor forma de você ser compliance pensando em todas as direções, né? Em 360 graus, né? Sob o ponto de vista jurídico, como DPO, como é que você vê essa questão dessas interfaces com terceiros em todas as direções, para cima, para baixo, para o lado? Muitas vezes você tem um cliente que você tem que ser compliance, talvez não seja o caso de vocês, mas muitas vezes ou cliente ou, por exemplo, quando você troca informações com algum parceiro, por exemplo, um hospital, como é que fica essa preocupação, esses processos segundo a LGPD? É tão bacana isso, né, da gente falar, porque para nós foi uma mudança de cultura assim muito forte, né? Quando a gente fala de terceiros, quando vocês falam de homologação de terceiros, a gente não tinha essa prática de fazer a homologação do terceiro, né? A gente fazia contratos fortes, né? Uhum. Mas que muitas vezes nem fiscalizava aquelas cláusulas, se o terceiro realmente estava fazendo aquilo ou não. E a gente não verificava. É claro que há um critério para a escolha do terceiro, isso é inevitável, né? A gente não está falando que não fazia nenhum tipo de averiguação quanto à seleção. Né? Havia seleção, mas não havia essa ótica da... Mas não tinha essa ótica de quais são as ferramentas que ele adota, aonde que estão, que nuvem, se está no exterior, se está interno, né, se está no Brasil. Esse era o tipo de homologação, né, de averiguação que a gente não fazia. Né? Eu estou sendo muito sincera aqui para vocês e eu tenho quase certeza, né, de todo mundo que eu tenho conversado, e eu tenho participado de bastante fóruns, de discussões sobre o programa de adequação, de que as empresas não faziam isso com tanto rigor. Né? Talvez os bancos, né, pelo nível de classificação de dados, isso fosse mais forte, mais exigido, mas isso, para nós, internamente na CD, não era. Né? Então, fazer essa homologação, não só de fornecedores, mas com qualquer parceiro, porque eu tenho muitas parcerias dentro da CD. Né? Eu tenho parcerias com entidades que me ajudam na captação de recursos, né? Eu tenho parcerias que não são financeiras, né? Não é só o prestador de serviços. Né? Eu tenho parcerias aí para fazer gestão de voluntários, em todos eles eu faço compartilhamento de dados. Né? Então, ter esse olhar para trás de tudo que nós tínhamos de contratação, muitas vezes eram parcerias que nem os contratos estavam adequados a essa realidade de compartilhamento de dados, então a gente teve que rever todos os contratos, né, para colocar as ferramentas
de averiguação, homologar esse fornecedor para ver se ele continuaria ou não sendo parceiro da CD. Teve contratos que a gente precisou rescindir porque eles não cumpriram os requisitos que eram exigidos na segurança da informação. Então, isso é uma mudança de cultura muito forte, né? Da gente olhar para trás, rever o passado e criar novas ferramentas para o futuro, né? E isso em todos os âmbitos. Como você falou, Carlos, não é de cima para baixo, não é só correção, todos, né? 360 graus. Porque existem muitos tipos de compartilhamento de informação, muitos terceiros que muitas vezes nem têm recursos financeiros envolvidos nisso, né? Não há uma contraprestação, né, de serviço exatamente, e que precisa ser olhado do ponto de vista de segurança. E o que acontece com a LGPD é que 80%, né, recentemente eu li uma pesquisa, 80% das empresas ainda não possuem o LGPD, né, implementado, né, o programa de segurança da informação, etc. Isso está acontecendo aos poucos, né, vai ser uma necessidade, e aí, dependendo do tipo de empresa, né, do perfil, do porte, etc., muitas vezes é necessário que essas empresas contratem serviços como serviços ou software ou soluções como serviços, um SaaS, né, na nuvem. Então, algumas empresas oferecem um SOC como serviço, né, um serviço de classificação de dados, muitas vezes, até mesmo a questão, indo mais a fundo, a questão do pen test, né, aí vai para a questão técnica aqui com o Gladson, né, como é que você vê esse mercado de soluções como serviço, como pen test, classificação de dados, a parte de SOC as a Service? Você tem visto isso no mercado? Está evoluindo? Como é que você acha que vai ser recebido isso pelo mercado? Sim, cara. Sim, assim, acho que soluções tem várias, né? Então, assim, a gente vê muito isso, né? A questão de pentests, por exemplo, né? É claro que a gente tem uma questão jurídica também para poder tratar essa parte de pentest, principalmente em terceiros, né? Você não pode chegar lá num terceiro simplesmente e querer fazer um pentest lá e derrubar o acesso dele, né? Porque você pode, inclusive, ter um problemaço, né? Sim, você pode, inclusive, talvez encontrar ali uma vulnerabilidade, né, ter uma exposição de dados, e talvez a exposição de dados que você pode ter acesso do dado de um concorrente seu, e se isso vazar, como é que você justifica depois? Né? Então, essa questão de pentest já tem que ser tratada. Nem todas as empresas conseguem. Nem todas as empresas conseguem ter um Red Team, Blue Team, né, e fazer isso internamente. Isso, né? Então, mas existem ferramentas automatizadas, por exemplo, de pentest, em que você evita que haja essa exposição, você faz o teu pentest interno, inclusive, né, na tua rede, né, sem precisar derrubar link, etc. Né? Então, vai depender da necessidade de cada caso, né, do assessment, né. Exato. E você tem tudo isso, né, Carlos? E olha como é engraçado, né? Não necessariamente eu fazendo o pentest hoje, estando tudo ok, quer dizer que amanhã eu estou 100% seguro. Você tem que ter um zero day, né? É um negócio meio... É um negócio meio maluco, né? Então, a gente que está na área de segurança, assim, a gente tem que estar sempre, né, olhando para tudo isso, porque você tem ali, talvez, um status de hoje, né? E aí, um ponto que eu gosto de comentar bastante é a questão da visão de risco, né? Então, assim, acho que mais do que não saber qual é o risco, é achar que você está seguro. Acho que esse é o principal ponto. Né? O maior então, perigo que tem. É o maior perigo. Então, assim, a gente, né, de fato... vai ter empresas que talvez não tenham um grande porte para poder manter uma sustentação robusta, né? Então, tem alguns casos, como você mesmo comentou, que você contrata ali um serviço de um Red Team, Blue Team, a questão de uma avaliação pentest, ou talvez qualquer outro tipo de serviço, né? Um SOC, etc. Serviços sendo processados em cloud, isso é muito comum, né? Então, ok. Mas você tem que saber qual que é o risco que você está correndo, né? Você tem que ali ter uma esteira corporativa. E, de fato, você saber, estamos correndo esse risco ou não? Porque tem a LGPD, se você infringir, você tem uma multa e o valor pode chegar numa quantia considerável, né? Você pode ter impacto para a imagem da sua empresa, que aí talvez o valor financeiro disso vai muito além do que as próprias empresas que estão envolvidas com tudo isso podem talvez arcar com esse custo, né? Você pode ali ter uma questão de reputação que pode ser prejudicial
ter um prejuízo muito forte para a empresa, né? Então, acho que o que tem que ser olhado também é muito a questão do risco, né? Qual que é o risco que nós estamos correndo? E aí a empresa, né, a organização, está disposta a correr esse risco? E quem tem que tomar essa decisão de fato, né? Porque às vezes, É alta administração. dependendo do nível de risco, aí tem que subir. Não é talvez, né, um nível ali que consegue dar uma canetada e falar, ok, vamos em frente. Então, acho que essa visão do risco ela tem que estar muito forte na empresa também, considerando esses aspectos que a gente está conversando aqui agora. Qual o risco que eu quero correr, né, Gladson? Até onde eu posso correr esse risco. Até onde eu posso correr esse risco, né? E antigamente, tem riscos que a gente topa, né? Tem riscos que são impossíveis. Não compensa. E antigamente, eu estava comentando, antigamente, a segurança da informação era consultada num incidente, etc. Né? Então, por exemplo, quando tinha que aplicar um patch, uma atualização, a prioridade era o quê? O sistema não pode parar. Eu tenho que continuar tendo as minhas aplicações rodando, as interfaces, etc. Hoje, inverteu. A prioridade é o patch. Então, o dev, a área de desenvolvimento, etc., tem que correr atrás para atualizar pelo patch de segurança, porque a prioridade é a segurança. Se o sistema parar, tudo bem, o sistema parou, mas e o impacto do vazamento do sistema? É muito maior do que às vezes que o sistema parar, apesar que não pode parar o sistema também, né? Então, mudou um pouco, digamos assim, o ponto de vista e a importância da segurança da informação dentro da área de TI corporativa, né, Gladson? Exato. E a gente tinha também aquela visão, né, de tudo estar dentro de casa, né? Então, grandes data center, grandes estruturas, e é o que você comentou, né, Carlos? O foco ali era a questão da disponibilidade. Então, tinha que estar disponível. Né? Eu sei porque eu passei algumas madrugadas trabalhando por conta disso, né? Então, sei muito bem como é que é. Mas o foco é a disponibilidade. A partir do momento que você extrapola o seu perímetro, né, e você começa ali a ter não só terceiros, mas serviços sendo processados em ambiente externo, etc. Quer dizer, a sua superfície aumenta, a superfície de ataque também aumenta, obviamente, né? Sim. E é o que você muito bem colocou, né? Você não vai focar só em disponibilidade, você vai se preocupar em confidencialidade também e na questão da integridade do dado. Né? Você imagina, por exemplo, um dado financeiro sofrer uma integridade. Né, você ter ali um impacto nos dados da saúde, por exemplo, né, a pessoa tem alguma coisa e depois ela não tem mais, quer dizer, você mudou a integridade do dado, isso é um fato muito relevante, muito relevante. É o triângulo CIA, né? Gigantescas. É o nosso triângulo CIA. O pessoal da segurança nunca mais vai dormir igual, né, Gladson? Nunca mais. Com a minha equipe, eu falei, nunca mais eles vão dormir da mesma forma. São dois momentos que a gente para de dormir, né? Quando a gente trabalha em segurança ou quando a gente tem filho, né? Daí para frente não dá mais nada. E os dois têm que se preocupar com a segurança, né? E sempre, né? Não acaba nunca, né? Constante, né? Agora, como é que é essa relação do DPO, da área jurídica, com a área técnica? Do seu ponto de vista, como é que é essa? No começo tinha muita dúvida se o advogado poderia ser DPO ou não, né? Se ele não deveria ser alguém de TI, né, ou de segurança da informação com melhor perfil. Eu acho que isso depende muito, né, de organização para organização. Acho que são duas áreas bem distintas, né? Então, é o profissional que encampa, seja ele de TI, de segurança ou mesmo jurídica, se quer atuar nessa seara, precisa ter um preparo muito forte, porque são áreas distintas, muito diferentes. A gente brincou sobre isso um pouco ontem, né, na nossa conversa, do quanto é diferente, né? Para mim, que sou advogada e já passei dos 40, tecnologia é uma coisa que está sendo ainda absorvida de uma maneira muito diferente para mim. Como é também para o time de TI, falar de legislação para eles é complicado, né? Porque vocês são muito cartesianos, 2 e 2 são 4, e no direito não é assim, né? Tem as nuances, tem pontos entre uma linha e outra, né? Ponto de vista, né? Depende muitas vezes de que lado da mesa você está. Então, assim, é muito bacana essa oportunidade da gente absorver novos conhecimentos. E o DPO tem um papel fundamental, mas ele não está sozinho, né? Isso que é importante. Eu acho que tem uma equipe, né? O DPO deve ser só o maestro dessa equipe.
ele não está sozinho nessa. A empresa que coloca um DPO só achando que ele vai resolver o problema dele, ele está completamente enganado, porque encerrando aqui, né, o programa de governança de privacidade de dados, ele é um organismo vivo, né, Gladson? Ele não é um projeto, ele é um programa, né, é um PDCA. Né? Não tem fim. Ele não tem fim, né? Então ele precisa ser revisto e acompanhado e aprimorado constantemente, né? Para que para ver se os seus ativos estão corretos, se o seu arquivo, se o seu sistema, né? Se a sua base de dados, se a gente está tratando daquilo de maneira correta, aonde estão os gaps e principalmente o aculturamento das pessoas. Né? Que é onde a gente está vendo a nossa maior fragilidade. Às vezes a gente gasta fortunas, né? Ou talvez não fortunas para uma empresa grande, mas uma fortuna para uma empresa de médio e pequeno porte, em segurança, né? O Gladson pode me apoiar nessa fala do quanto é esse investimento financeiro e deixa de investir nas pessoas, no conhecimento das pessoas. E a gente está vendo aí que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque tem, né? Tem a engenharia social que está bombando, tem os ransomwares que não tem jeito, não tem segurança, não tem sistema que nos que nos assegure contra isso. Nos proteja contra isso aí. Nos proteja contra isso. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a LGPD, sem dúvida nenhuma, é uma mudança de cultura nesses aspectos todos que a gente conversou hoje. Gladson, agora do teu lado, como é que veio esse relacionamento com o DPO? Olha, assim, bom, né, Gladson? Seria até... Não, é fantástico, né? Eu até seria muito repetitivo aqui, talvez pegar a sua fala, mas uma coisa que nós fizemos aqui, né? Eu acho que a questão da LGPD veio justamente para fazer esse mix, né? Então, assim, hoje a gente pode dizer que segurança da informação, né, e a questão da LGPD, ela não é um problema, vamos dizer assim, da área de segurança ou da área de DPO. Né? Ela é uma questão que tem que ser tratada por toda a organização. E eu acho que um grande programa de conscientização que traga isso como norte, né, como ponto principal ali, eu acho que é fantástico, assim, porque aí a gente conta com o engajamento das pessoas. Então, ou seja, se hoje tiver, por exemplo, um incidente, quem é prejudicado é a empresa. Se eu tiver um vazamento de dados que fere a LGPD, quem vai ser prejudicada é a empresa. Sim. Não é o DPO, não é o CISO, não é o CIO, não é. É a empresa como um todo, né? Então, o que eu vejo é que talvez essa distância que poderia existir entre o pessoal de tecnologia, segurança e a questão legal ali, ela começa a se unificar, né? Sim. E o ponto que você tocou das pessoas, né? Tem muita gente que diz que as pessoas são o elo mais fraco. É o elo mais fraco na corrente e tal. Eu costumo dizer que é o elo mais importante, né? Porque é de fato ali onde a gente tem que ter um olhar, né? E se esse investir, time, né? como Treinamento, temos que investir em treinamento, a gente tem que conscientizar. E se essa pessoa, né, mais do que tudo, não tiver engajada com esse compromisso, né? Que isso vale para a vida dela, tanto profissional quanto pessoal também. Nós temos dados pessoais nossos, né? Nós temos contas bancárias, temos uma série de questões que tem que ser tratada em cima de todo esse contexto, né? Então, eu acho que esse engajamento de todos tem que ser extremamente importante, e acho que isso vem acontecendo de uma forma muito forte, né? E isso acho que só vem agregando valor para todos, tá? Ok. Olha, muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso painel aqui. Obrigado ao Gladson, obrigado a Carla. Essas duas visões, jurídica e técnica, fantásticas, né? Eu como técnico, também tenho as minhas opiniões, né? Mas acho que vocês expressaram muito bem. Eu acho que a gente conseguiu fechar bem o assunto. Agradeço a participação de vocês e a Mindsec também pela oportunidade de a gente apresentar esse painel aqui. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Sucesso! Obrigado, pessoal. Sucesso aí. A gente acho que tem os nossos contatos aí na plataforma. Fiquem à vontade aí, né, de nos contactar e a gente trocar ideias aí no que for, tá bom? E de responder as perguntas, né, que eventualmente cheguem, né? Se tiver alguma pergunta, vamos responder aqui. Obrigado. Sim, obrigada, gente.